Nós já conferimos a performance do Ryzen 5 2400G e agora é hora de a gente olhar o segundo produto lançado nesse lineup inicial de processadores Ryzen com gráficos integrados Vega. Este aqui é o Ryzen 3 2200G. Ele tem pequenas diferenças em relação ao Ryzen 5 2400G. Então a primeira deles é que o gráfico Vega, ao invés de nós termos 11 núcleos de computação gráfica, nós temos um total de 8, temos uma redução aí de 3 núcleos de computação. Temos clocks menores, então tanto o processador quanto o chip gráfico operam em frequências um pouco mais baixas comparadas ao que nós tínhamos no Ryzen 5 e também foi desabilitado o SMT, é aquela tecnologia que torna possível que cada núcleo físico tenha 2 núcleos lógicos, 2 threads. O resultado é que nós temos aqui também um quad-core, como era o Ryzen 5, só que o Ryzen 3 também conta só com 4 threads, então nós temos uma quantidade menor de threads e também temos a diferença de o mesmo que aconteceu aí com o Ryzen 5, nós temos a metade do L3 cache. Comparado com outros modelos Ryzen, que tem 2 núcleos, 2 complexos de computação Ryzen, nesses processadores aqui nós temos um núcleo de computação, um complexo de computação com Ryzen e outro espaço destinado para os gráficos Vega. E o resultado é que nós temos, nesse corte, acaba se perdendo um pouco do L3 cache. Outra diferença importante em relação aos outros Ryzen é que nós temos menos linhas PCI. Nós temos aqui X8 no total, nós tínhamos mais nos modelos Zen, mas parte disso é perdido principalmente por causa dos gráficos integrados, então é ainda algo que comporta um upgrade de uma placa de vídeo, principalmente quem está pensando em uma placa de entrada ou intermediária. Então, para esse público, e como se trata de um processador de entrada, não creio que essa limitação vá ser um problema. Nós fizemos nossos testes com games em DirectX 11 e DirectX 12, e na bateria de testes já está presente dessa vez a 1030, que é uma placa de entrada da NVIDIA, com custo entre 350 e 450 reais, o Ryzen 5 2400G, né, o modelo mais potente desse line-up com gráficos integrados Vega. Nós não colocamos dessa vez os gráficos integrados Intel. Quem viu o vídeo já com o Ryzen 5 2400G sabe que não tem como o Intel Graphics fazer parte dessa bateria de testes, ele não tem performance suficiente para rodar os games como nós configuramos. Então se você quiser ver ele passando vergonha, dá para você olhar lá no vídeo de novo, ou provavelmente na tela aí está um pedacinho dele rodando os testes. Não tem como os gráficos integrados da Intel atingir o nível de performance que nós temos nesse comparativo que nós fazemos aqui. A configuração foi feita de uma forma realista para os gráficos, tanto para o gráfico integrado como uma GeForce GT 1030, quanto também para os Vega 11 e Vega 8, que equipam esses dois processadores. Então nós usamos games pesados, principalmente para ser um teste intenso de gráficos, e para isso nós tivemos que configurar na resolução HD e na qualidade média ou baixa. Então nós tivemos aí casos, Witcher está rodando em médio, o The Division está rodando em médio, a exceção é o Assassin's Creed Origins, que está rodando na configuração o preset baixo. Tem um preset abaixo desse, que é o muito baixo, o preset médio é demais, já começa a pesar demais para esses chips gráficos, o baixo foi o ideal para a gente fazer esse comparativo. E vocês vão ver que, principalmente para quem está focando para jogar em qualidade HD, a 30 FPS, essa é a configuração para você jogar nesses hardwares de entrada. Sobre outros games, nós também vamos ter testes com games que combinam mais com essas configurações, então vamos ter um vídeo ainda mostrando outras franquias como Overwatch, CS, Rocket League, esse tipo de game que é mais indicado para essas plataformas de entrada, vão estar em um outro vídeo. Estamos usando franquias pesadas, mas por questão de comparativo mesmo, queremos testes de estresse e por isso estamos usando essa bateria com esses 4 jogos que são bastante intensos e já é um mérito dos gráficos de entrada estarem conseguindo, os gráficos intermediários estarem conseguindo rodar eles, já é um grande feito, com certeza. Nossas impressões com os testes. Nós tivemos uma diferença considerável de desempenho quando você olha o Ryzen 2400G e o Ryzen 2200G por conta aí de ter menos núcleos Vega e por operar numa frequência mais baixa. Então, enquanto o 2400G se situava entre a 1030 e a RX 550, o 2200G já fica um degrau um pouco abaixo ali da GT 1030. Nós estamos falando de diferenças muito grandes, mas ele acaba ficando um pouquinho abaixo da 1030. Quando a gente olha questões de, principalmente, overclock, nós tivemos um resultado muito legal com o Ryzen 2200G. Primeiro porque ele tem uma margem maior. Como ele opera, não no processador, mas principalmente no chip gráfico, como ele opera em 1100 MHz, ele consegue subir até a casa, nos nossos testes aqui, sem dificuldades, nós alcançamos 1500 MHz, que também foi a frequência que conseguimos com o Ryzen 5. Então é uma coisa que já aconteceu em outros produtos da linha Ryzen.
O modelo mais básico consegue alcançar clocks semelhantes ao modelo mais potente quando você overclocka os dois. Não significa que todo processador vá se comportar igual, cada chip se comporta de uma forma, mas pelo menos aqui nós tivemos um overclock muito bom de GPU que chegou aos 1500 MHz sem problemas. Lembrando que nós usamos o sistema de resfriamento, o Wraith Stealth, que é o que vem com a caixa. Os resultados foram que, quando a gente overclockou para 1500, ele reduziu a diferença em relação ao 2400G e passou a equilibrar melhor com a GT 1030. Nós passamos a ter uma diferença de desempenho menor entre eles. Então, se você comprar um 2200G e fizer o overclock para 1500 MHz, você tem basicamente a experiência que você teria com uma GT 1030. A diferença passa a ser bem pequena e, do ponto de vista prático, da experiência do jogador, você tem um resultado que é o mesmo. Um detalhe importante desse overclock é que nós, como eu disse, usamos o Cooler Box e isso fez subir bastante as temperaturas. Então nós temos aí, diferente de outros modelos Zen, os modelos com gráficos Vega, para buscar um preço mais competitivo, trocaram a solda por aí um interpositor entre o Heat Spreader, aquela pecinha de metal que fica no topo, e o die, que é onde está ali embaixo o processador mesmo. A pasta, pelo que tenho visto testes com D-Lead, tem uma boa qualidade, então não vale a pena você fazer o D-Lead e colocar outra pasta. A pasta usada já é de qualidade boa, mas ainda assim ela é inferior a você usar uma solda. E o resultado é que o aquecimento não ficou fora de controle, mas a 1500 MHz nós tivemos aí temperaturas acima dos 80 graus. Não chegou ao nível crítico do processador, mas é um aumento considerável. Então nós tivemos picos aí na casa dos 84, 85 graus. Não alcançamos um ponto crítico do processador, não chegamos a nada que vá danificar o seu funcionamento, mas você vai ter um computador que vai ficar um pouco mais ruidoso, dependendo do ambiente que você está. Se for um ambiente quente, vai dar trabalho para o seu hardware. Então o overclock é uma opção, tem ganhos relevantes de desempenho, mas também trouxe aí esse ponto negativo de que aumentou o aquecimento. Você pode investir mais em uma solução de resfriamento mais potente, pode dar uma ajuda, mas sempre fica aquela questão de, se você começar a gastar demais no sistema de resfriamento, talvez você devesse comprar um processador que não precise do overclock no final das contas. Nossas impressões, então, principalmente em relação ao preço, o Ryzen 3 2200G é um produto que chegou muito mais interessante para o mercado brasileiro. Então, enquanto o Ryzen 5 2400G, agora que ele sofreu uma redução no seu preço aí de pré-venda e está custando uns R$820, ele ficou um produto mais interessante. Mas é com certeza o Ryzen 3 2200G que é a melhor pedida. Então nós temos um processador que conta com gráficos um pouquinho menos potentes do que o que a gente tem no 2400G, mas já dá conta de games, principalmente aí se você buscar configurações mais básicas. E principalmente quando você não usa os gráficos dele, se você for depois comprar uma placa de vídeo dedicada, você passa a ter algo semelhante a um Ryzen 3 1300X. Esse cara está sendo encontrado no mercado brasileiro na casa dos R$420, enquanto que o preço atual do Ryzen 3 2200G é R$499. Então nós estamos falando de um investimento de R$50, R$70, depende do preço que você encontrar, que traz gráficos integrados no nível de uma placa de R$300 a R$400. Então perceba que é uma coisa que compensa muito, justamente por uma diferença pequena de preço, você já tem um bom processador e tem gráficos integrados. Isso é uma coisa que não aconteceu com o Ryzen 5 2400G, porque seu custo na casa dos R$800 quase cabe aí um processador e uma placa de entrada, então é melhor você comprar os dois em separado e não ficar tendo que dividir memória RAM entre chip gráfico e processador. Então, para quem está pensando em um computador de entrada, a opção do 2200G me parece muito mais atrativa por ter um preço mais competitivo e compensar mais que o combo processador mais placa de vídeo. Ele tem um preço que compensa muito mais. Um detalhe importante, nossos testes foram feitos aí usando memórias a 3200 MHz, então é uma frequência alta, as memórias com essa frequência costumam ter um custo mais elevado, uma coisa que não faz muito sentido numa plataforma que está tentando ser de entrada, mas nós vamos ter mais um vídeo no futuro, então não se preocupem, se vocês querem uma situação mais realista de uso do Ryzen 3 2200G, nós vamos tentar por ele deste carinha aqui, o PC da crise. A galera que lembra, já faz de vez em quando ele faz aparições nos episódios do PC Baratinho. É um PC montado baseado numa APU A8 da AMD, é um processador que já tem um tempo de mercado, e que agora que nós temos enfim uma nova geração de processadores da AMD com gráficos integrados, com mais performance, é hora de ver se não vale a pena fazer um upgrade no nosso PC de baixíssimo custo com um carinha
desses daqui. Então, para quem não quer perder esse vídeo, assina o canal que vocês vão ficar sabendo quando ele for ao ar e nós vamos ver se vai fazer o PC da crise voltar ao jogo. Vamos voltar a rodar games novos, instalando um Ryzen 3 2200G. Galera, para mais detalhes, vocês podem conferir o link que está na descrição desse vídeo, vai ter aí descrição dos hardwares usados, link para as análises e artigos que já foram ao ar, e vocês conseguem conferir tudo isso por lá. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!